Alô, amigos. Cultura no ar. Novamente, como no programa passado, o professor Lisandro Nogueira, que é o homem que sabe tudo de cinema. Tudo bem, Lisandro? Você é muito generoso, esse negócio de saber tudo. Você transfere uma responsabilidade, não é? E hoje o nosso assunto vai versar sobre as divas do cinema. Eu tenho uma saudade daquela época juvenil que a gente povoava as cabeças, né, de tanta mulher bonita do cinema. Lisandro, com você ocorria isso? As mulheres continuam bonitas no cinema. Ocorria sim, eu fui apaixonado por várias delas. Rita Hayworth. Puxa vida, 1940 em A Dama de Xangai, que é um filme de Orson Welles. Rita Hayworth, ela tinha uma maneira, e com ela se descobre uma coisa importante. Que no cinema já tem uma ideia que a gente vê a tela, vê os personagens, e a gente se identifica com eles, e a gente projeta também os nossos desejos, nossos interesses. E quando Hollywood descobre, então, que Hollywood poderia, não é, criar essas vamps, essas divas, e com elas também vender produtos. Olha, a estética, cabelo, maquiagem, o vestuário, a moda muda completamente a partir do momento que Hollywood descobre que essas divas podem ser um motor da indústria do cinema. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich é uma atriz alemã. 1942. Famosa pelos seus olhos, que eram belíssimos, não é? E também tem um detalhe aí com Marlene Dietrich, porque ela era filmada, e foi uma coisa que descobriram dentro de estúdios. Que essas atrizes, muitas vezes, quando a gente encontra, fazer uma brincadeira aqui, mas nos anos 90 se encontra com Bruna Lombardi, não é? Sim. E você fica assim, um pouco perplexo, porque ela é muito pequenininha, não é? E você fala, poxa, mas como que ela aparece no cinema tão majestosa? Porque o cinema foi descobrindo técnicas para filmar essas atrizes através da maquiagem, do corte de cabelo, da estética, mas principalmente dos movimentos de câmera, do close. Então uma atriz baixinha, você, conforme o movimento, você coloca ela com tal exuberância e que ela passa para o espectador a ideia de sensualidade, a ideia de desejo. E isso Hollywood soube criar muito bem e nos iludiu, e nos ilude, não é? Porque isso, na verdade, é uma grande ilusão, as vamps. Com uma delas, talvez a principal, dentro dessa descrição que você fez, Elizabeth Taylor, que era baixinha, né? Elizabeth Taylor, baixinha, mas o que os técnicos faziam, e ela gritava dentro do estúdio, por favor, me filmem em conta plongée, que é esse movimento da câmera aqui de baixo para cima. E você pode ver que nos filmes com a Elizabeth Taylor tinha também muito close, né? Que era para enfatizar os olhos maravilhosos dela, né? O conceito, né? O adorno facial dela. É uma mulher extraordinariamente bonita e boa atriz. 1959. Vamos voltar um pouquinho mais atrás. Marilyn Monroe. Essa é a mais importante, a mais extraordinária. Por quê? Porque a Marilyn Monroe, ela facilitava o trabalho dos diretores de cinema, dos técnicos, porque ela fazia uma representação ingênua. Ela era muito ingênua, a menina extremamente sedutora, sabia disso. E eram os momentos felizes da vida dela, quando ela estava filmando, porque ela era muito depressiva, ela era muito triste, ela foi abandonada pelos pais, não é? Pela mãe. Ela não teve uma infância muito feliz. Todos os seus relacionamentos vieram abaixo. Então, quando ela estava filmando, e aí ela crescia e tinha aquele corpo exuberante, a indústria do cinema soube explorar Marilyn Monroe ao máximo, né? 1953. E ela foi uma das primeiras ao nu, né? A fazer nu na revista, em revistas e tal. Porque naquela época o negócio era muito complicado.
uma anterior ainda, 1952, Ava Gardner. Ava Gardner é considerada Ava Gardner, guarde esse nome, entra aí na internet para ver. Ela é considerada a atriz mais linda do cinema em todos os tempos. Ava Gardner, ela tinha não só os olhos, as feições, os lábios, o nariz, o cabelo, e ela era extremamente chata, né? Uma pessoa muito difícil, e ela não conseguiu muito espaço na indústria exatamente pelo seu temperamento, mas aquele olhar, aquele rosto é o que nós chamamos de fotogenia, que na verdade o espectador vê uma beleza, que ela já tem a beleza, mas ampliada pelos mecanismos de som, luz e imagem do cinema, aquilo se transformava numa coisa extraordinária, enlouquecedora. É só pegar os filmes da Ava Gardner para ver aí, para ver que como a fotogenia dela é abrangente, é extraordinária. Elas estão falando aqui das atrizes, das divas e mostrando fotos. Aqui, ó, 1954. Audrey Hepburn. Audrey. Pequenininha. Audrey também, pequenininha, extremamente temperamental, extremamente fotogênica. Agora, um detalhe, né, com essas atrizes, quase todas elas, a indústria do cinema de Hollywood explorou tanto, Arthur Rezende, explorou tanto, né, explorou tanta imagem. Naquela época não tinha ainda, como tem hoje, bons advogados, né? Não tinha essas atrizes, elas eram, na verdade, muito desprotegidas. O que se vendeu no início da fabricação de shampoo, como é que a gente chamava nos anos 70? Ramona, né? Como é que chama isso hoje? Como é que chama isso? Você lembra desse termo? A Yara sabe. Ramona. Então, ó, de corte de cabelo, a roupa, o que essas atrizes venderam com sua fotogenia exuberante, Hollywood ganhou muito dinheiro e elas, várias, ficaram muito mal financeiramente. Deixa eu falar você agora aqui, uma campeã. Você era fã dela, pelo jeito. Protuberante, sabe? Chegava. Jane Mansfield. Isso, pelos seios, né? A Jane pelos seios. E ela também, ela valorizou bastante os seios. E a partir dela, anos 50, anos 60, a valorização do decote nas roupas. Então, as roupas, a partir dos anos 50, 60, a partir dos filmes com Jane, ela mostrou que as mulheres poderiam exibir aquilo que talvez elas tenham de mais bonito, que é essa parte do corpo, colo, não é? Né? É o colo, né? Bonito. Então, é uma atriz que Hollywood também explorou ao máximo. Agora, uma princesa. Princesa para você ou para o público? Para mim e para o público. Grace Kelly, 1955. Casou-se? Grace Kelly, você pode ver ela em Janela Indiscreta, do Alfred Hitchcock. E Grace Kelly também, uma mulher do rosto extraordinário, bonita, né? Ela ficava até 2, 3 horas para se maquiar, né, para poder ser filmada. Essas atrizes, elas alcançaram também dentro da indústria um poder tão grande, não é? No período que elas estão no auge, um poder extraordinário. Agora, ela tem que lembrar também que os espectadores se projetavam nessas vamps, nessas atrizes, e era uma maneira também das pessoas mudarem sua identidade. Imagina as moças em Goiânia, nos anos 60, não é? Vendo esses filmes. Tudo mudou no comportamento, melhorou, trouxe também uma ideia de que as mulheres podiam usar um corte de cabelo diferente, elas podiam usar um decote, elas poderiam usar bolsas que não eram aquelas tão tradicionais, caretas. Então, essas divas também ajudaram muito as mulheres, mundo afora, a serem mais livres. Quer ver outra? 1955, Sophia Loren, do cinema italiano. Bom, Sophia Loren, italiana, foi para Hollywood também, fez inúmeros filmes. A Sophia Loren, ela foi a grande diva do cinema europeu durante décadas
e também uma atriz que sabia ser filmada. Num set de filmagem, uma atriz extraordinária dessa, linda, bonita, bem maquiada, bem penteada, ela tem que ter uma atitude, não é? Eu acompanhei gravações, por exemplo, na TV Globo, e eu vi, por exemplo, atrizes que são muito bonitas. Na hora que você vê na tela, depois de filmadas, elas não passam força, elas não passam atitude, porque ali não adianta só ser bonita. Vou dar o exemplo da Vera Fischer. A Vera Fischer é uma mulher extremamente bonita, e com o tempo ela foi adquirindo um talento para fazer mulheres cafajestes, personagens cafajestes, ou mulheres sofridas, ou mulheres brasileiras interessantes, vítimas de assédio. A Vera Fischer, para mim, é a grande diva do cinema brasileiro, porque ela era completa. Ela, num set de filmagem, ela se transformava, tinha atitude. Olha, em 2 filmes com Vera Fischer, Doida Demais, que ela tá com Paulo Betti, e Navalha na Carne. Esses 2 filmes é só baixar na internet, Arthur. Sim. Com Vera Fischer, para mim, uma diva extraordinária. Navalha na Carne, sem dúvida. Bom, agora uma que povoou as cabecinhas dos adolescentes dos anos 60. E lá estava eu, a do cinema francês, Brigitte Bardot. Que sedução! Arthur Rezende fala de uma forma tão saudosa, né? Brigitte Bardot, num filme extraordinário que você pode ver no YouTube, O Desprezo, do Jean-Luc Godard, né? Esse cineasta que fez a cena, ela com Michel Piccoli, ela deitada, e a câmera sobrevoa o corpo da Brigitte Bardot. E a partir dali estava estabelecido no cinema de que as atrizes europeias também, elas mostravam os corpos, como as americanas mostravam, e daí ali estava claro que, pelo fato das europeias terem mais mistura racial do que as americanas, elas eram muito mais bonitas, inclusive com corpos extraordinários, como Brigitte Bardot. Olha, não deixe de ver O Desprezo. Essa cena tem no YouTube, O Desprezo com Brigitte Bardot. Extraordinária. E boa atriz. Porque para filmar com Godard não é qualquer uma. E hoje, né, a gente vendo como é que o tempo, né, transforma as pessoas. Ela deixou o cinema no auge e foi cuidar de animais. Quer dizer, uma mulher que teve tudo que ela quis aos pés, né? Tocou tudo, as mãos, quer dizer, tinha poder, deixou tudo para cuidar de animais. E hoje, que tristeza, né? Não, ele tá viva. Brigitte Bardot tá viva, como outra diva do cinema, que é a Catherine Deneuve, também viva, filmando, não é? Todas elas filmando. Menos a Brigitte. A Brigitte não, a Brigitte abandonou completamente, e ela mora no interior da França. Pois é, infelizmente, não é mais aquela, mas fazer o quê? Tá no YouTube, né? Tá no YouTube. Eu não vou nem mostrar. Não. Eu vou finalizar de 1979 com uma que fez parte do 007, Bo Derek. A espiã que veio do céu, não é? Sim. Bo Derek. Linda. Ok. Bom, professor Lisandro Nogueira nos dá o prazer, mais uma vez, de estar aqui com a gente, com o programa Aplauso, e nos enriquecendo com todas essas informações muito boas. Falando das divas do cinema, né? Das grandes atrizes que você amou e ainda ama, né, Arthur Rezende? E que milhões amaram, porque o cinema criou essa ilusão da gente amar e gostar e desejar essas mulheres bonitas do cinema. E hoje eu já não sei, eu já não me envolvo tanto assim mais com essas vamps, com essas atrizes, não. Acho elas bonitas, mas eu procuro ver também se elas são boas atrizes, viu, Arthur? Por quê? Porque no mundo real, em Goiânia, sem maquiagem, sem estúdio, sem iluminação, nossa, você vê mulheres extraordinariamente bonitas também no mundo real. Verdade. Concorda? Concordo. Bom, o nosso tempo estourou. Salve o cinema brasileiro, que cresceu muito, e que as nossas divas sejam
continue, né, povoando as nossas memórias, os nossos sonhos, essa magia que o cinema traz. Obrigado, professor Lisandro. Obrigado, Arthur. Velho amigo. Que maravilha. O programa Aplausos é isso aí. Entretenimento com informação. Fechando.